Vocês lembram daquele jovem? Tinha tudo na casa do teu pai. Seu pai lhe dava riqueza, ele tinha o do bom e do melhor, comia do bom e do melhor, mas certo dia ele resolveu, por si próprio, conhecer lá fora, conhecer o mundo, tomar as tuas próprias decisões, em outras palavras, ser dono do seu próprio nariz. E ele chega e disse: pai, eu quero sair, eu quero a minha parte da minha herança, pois eu quero desfrutar do que tem de bom lá fora. O seu pai lhe conselhou, chorou, falou: não vai, meu filho, mas era a decisão dele. E ele vai. Quando chegam lá, ele perde tudo que tem. Ele se encontra num ponto de querer desejar comer das comidas dos porcos que ele cuidava, porque a fome era grande. Ele lembra da casa do teu pai. Quando ele lembra da casa do teu pai, ele disse: eu vou voltar. Eu vou dizer para o meu pai que eu não sou digno de ser chamado seu filho, mas que ele me trata apenas como um escravo seu, ou seja, um serviçal seu, porque o serviçal do meu pai tem do bom e do melhor, e eu estou nessa condição. Ei, talvez, aleluia, por algo acontecido, você não se encontra pensando: eu não tenho mais jeito para a minha vida. Talvez algo que aconteceu, você pode pensar: eu não tenho mais perdão, mas todavia, assim como esse pai, todo dia ele estava à porta olhando se o seu filho um dia retornasse, e quando de longe ele encontra seu filho, a Bíblia diz que ele corre, ele abraça, ele beija o teu filho. Não, ele não se importou a condição que estava seu filho, talvez rasgado, sujo, talvez fedendo, mas ele abraça a si mesmo, porque Deus, aleluia, mesmo aqueles que estão lá fora, quando se afasta de Deus, a Bíblia diz que o pecado fede a narina de Deus, mas Deus está de braços abertos, esperando ao retorno daqueles que outra hora saíram para voltar à casa do Pai. A Bíblia diz que o Senhor há de voltar. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele fez uma promessa. Ele disse: eu vou para o Pai, mas eu voltarei e buscarei, para onde eu estiver, estejai-vos também. É promessa do Senhor. Quando Jesus estava ali em Atos dos Apóstolos, estava com os discípulos ao caminho de Jerusalém, de repente ele é tomado aos céus. Aqueles homens ficam assustados, ouvindo Jesus subir, olhando atônito. Aí 2 varões disseram: homens galileus, porque estão assustados? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, há de descer. É interessante que a palavra que nós lemos diz assim: olhai para a figueira. Quem é a figueira? Alguns historiadores relatam que a figueira seria Jerusalém, quando ela se florescia, a nação, já aconteceu isso, já se tornou-se uma nação. A Bíblia vai dar vários exemplos sobre a vinda do Filho do Homem, porém a igreja está despercebida. Quando vê terremotos, quando o discípulo chega até o Senhor maravilhado, diz: olha, está vendo que lindo templo, que templo bonito. Aí Jesus disse: olha, não ficará ramo nem ramos, nem pedra sobre pedra que não será derrubada. Jesus está voltando para buscar a tua igreja, para buscar o teu povo. E todavia, queridos, todavia foi a vontade de Deus a salvação da humanidade. Deus todavia procurou resgatar o homem para consigo novamente. Nós vemos o termo salvação na Bíblia, no Velho e no Novo Testamento. Se nós observarmos no Antigo Testamento, a salvação está se relacionada a escape das mãos dos inimigos, libertação da escravidão, estabelecimento da qualidade moral, espiritual para a vida de quem tem Deus como seu Senhor. Ou seja, no Antigo Testamento era notório que o povo clamava a Deus pedindo salvação, porque o povo vivia assim em escravidão. Lá em Isaías, aleluia, no versículo 33, no versículo 22 ao 24, vai dizer: porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, e Ele nos salvará. Se nós observar no Salmo, o salmista Davi, todavia, ele ora o Senhor e pede: salva-nos, Senhor, da mão dos inimigos.
era a promessa para que o povo vivesse em uma terra onde mana leite e mel, vivesse tranquilo. Porque até aí a promessa era que o povo vivesse na terra. Mas o povo desobedeceu a Deus. Aleluia. O povo se afastou-se de Deus. E a Bíblia vai dizer que nessa experiência diária da calamidade natural, ou seja, a salvação de Deus era até na calamidade natural, ou seja, algo natural que acontecia. Eles clamavam e viam o agir de Deus na vida deles. A Bíblia vai dizer que certa feita o povo saindo do Egito, ele chega num lugar, haviam as águas e eles iam beber água, pastor. E a Bíblia diz que as águas estavam amargas. E o povo começou a clamar, aleluia, a padecer por causa das águas. E ele chega até o profeta e clama. E o Senhor manda que eles cortem uma árvore e toca nas águas. E as águas foi purificada. Houve-se a salvação da natureza naquele lugar, diante da parte de Deus. É notório que o Senhor ele nos traz o livramento, a salvação no dia a dia. Quantas vezes o Senhor tem te livrado do laço do passarinheiro? Quantas vezes o Senhor tem te livrado dos acidentes? Quantas vezes o Senhor tem se livrado, aleluia, até mesmo dos homens maus, sanguinários, a qual nós andamos por essa terra? O Senhor tem nos livrado, Ele tem nos dado a salvação. Aleluia. O Senhor tem nos livrado da perseguição. Lá em 2 Samuel 22, versículo 3, Deus é o meu rochado, e nele confiarei, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu altar, o meu alto retiro, e o meu refúgio, o meu salvador, da violência me salvou. Quanto livramento o Senhor tem te dado? Quanto livramento o Senhor tem concedido a mim, a você, a nossa família? O salmista vai dizer, se não fosse o Senhor, o que seria da minha alma? Porque o inimigo da nossa alma é 24 horas, ele nos rodeia, tentando nos tragar. Mas o Senhor, Ele tem estendido as mãos, nos dado o livramento. Aleluia, Ele tem nos livrado. O Senhor prometeu a salvação ao seu povo, no sentido da libertação, livrá-los. E contudo, a salvação do Antigo Testamento deu com a profecia de Isaías sobre a vida e a morte do sofredor, ou seja, do Senhor. Isaías 53, aleluia. O Antigo Testamento aponta o sacrifício do animal para o sacrifício substituído de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ou seja, antigamente era necessário haver um sacrifício de um animal para que houvesse a salvação de uma vida. Tentando substituir, aleluia, a Jesus Cristo, ou seja, para tampar o pecado. Em Hebreus vai dizer que nem um sangue de bode ou de touro poderia perdoar o seu pecado. Mas houve um cordeiro, a qual a palavra do Senhor diz que Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que morreu na cruz do Calvário, para que eu e você hoje temos certeza da salvação. Para que eu e você hoje possamos dizer, somos salvos em Cristo Jesus. Aleluia. Quantas outras horas nós vivíamos lá no mundo, praticando as coisas erradas, e nós não tínhamos certeza da nossa salvação. Mas a partir do momento que aceitamos Jesus como nosso único, suficiente Salvador da nossa vida, e passamos a andar na obediência da palavra de Deus. Porque é interessante, querido, que a palavra ela é bem clara. Quando Jesus disse, vinde a mim todos vós que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí tem muitas pessoas que dizem, venha como está. É notório, a Bíblia manda vir, venha como está. Mas Jesus disse, aprendei de mim. É necessário que nós aprendemos de Jesus. É necessário que nós aprendemos a palavra de Deus e colocamos ela em prática. Não adianta apenas nós dizermos que somos crentes. Não adianta apenas nós vir à igreja quarta, quinta, sexta ou domingo. Não adianta, aleluia, nós ter carteirinha de membro. Se nós não obedecer e viver a palavra, nós não subiremos para a glória. Jesus está voltando. Não é mais tempo
de nós, aleluia, ficar. Em Hebreus 10, versículo 11 ao 12, vai dizer: assim todo sacerdote aparecia cada dia ministrando, oferecendo muitas vezes ao mesmo sacrifício, que nunca pode tirar o pecado, mas este, havendo oferecido para sempre único sacrifício pelo pecado, esse assentou-se à destra de Deus. Olha só, o sacrifício todo ano, ele tinha que levar um animal para ser sacrificado em prol do pecado do povo. Os animais estavam morrendo e o povo não havia aleluia, um arrependimento sincero, porque todo ano ele tinha que praticar aquele ritual. Mas Deus não se agrada apenas de rituais. Deus, ele quer uma adoração sincera. Jesus Cristo, aleluia, ele foi o único cordeiro que morreu uma vez por mim e por você. E a Bíblia diz que ele morreu, mas ressuscitou e está à destra, ou seja, ao lado do Pai, sucedendo por mim e por você. Esta é a causa de eu e você não ser consumido. Esta é a causa da misericórdia de Deus pela nossa vida, porque ainda temos, aleluia, Paulo vai dizer filhinho, Pedro vai dizer filhinhos, não pequeis, mas se pecais, lembrais que tem um advogado diante de Deus. Todos nós somos pecadores, todos nós pecamos. Mas sabe qual é a diferença? Porque nós temos um advogado. E se tu arrepender de todo o teu coração, a Bíblia diz, aleluia, ele nos perdoará diante do Pai. Aleluia. Ainda há tempo para a sua vida. Ainda é tempo de nós colocar o nosso altar diante do Senhor. Aleluia, o povo estão brincando de ser crente, virou moda. Hoje todo mundo é crente, mas ninguém quer ter um compromisso com o Senhor. Jesus está voltando, aleluia, é tempo de eu e você a cada dia correr para os pés do Senhor e dizer: ora vem Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ei, já se cumpre que a palavra tem falado: guerra, terremotos, aleluia, em vários lugares, crianças sendo mortas nas escolas, pai, aleluia, que maltrata os seus filhos, filhos contra pai, pai contra filho, já está se cumprindo a escritura. A Bíblia diz que nos últimos dias haverá homens amantes de si mesmo, desobedientes pais e mães. E o que nós estamos esperando, estamos achando normal. Está normal. A igreja está achando isso normal. Ninguém ora mais, ninguém busca mais, ninguém consagra mais. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Nós temos que nos preparar a cada dia. Nós temos que nos preparar, parar de olhar ao nosso redor. Nós temos que parar de olhar o que está ao nosso redor e começar a olhar para o autor e consumador da nossa fé. Começa a olhar para Jesus. Pedro, quando tirou a visão de Jesus, ele começou a afundar. Ele teve fé, ele disse: Senhor, permita que eu vá até ti. O Senhor disse: vem. Quando a pessoa está dizendo: eu tenho fé, por isso eu estou na igreja. Mas tira o olho do teu irmão, tira o olho daquilo que é errado, olha para Jesus. Quando você começa a olhar para Jesus, a tua vida muda. A vida, aleluia, daqueles que estão ao seu lado muda através do teu testemunho. Começa a olhar para Jesus. Aleluia. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Era praticado por vários profetas daquela época. Era oferecimento de um inocente no lugar do culpado. Uma morte não merecida, mas aceita diante de Deus e remido nos seus pecados. Não merecido, ou seja, aqueles animais não mereciam morrer. Aqueles animais não mereciam, mas aleluia, era aceito para permissão, para que nós podemos ter vida. Aleluia, não é por nosso mérito. Eu não mereço estar aqui, tu não mereces estar aí, mas a misericórdia, a graça de Deus.
Aleluia, nós ouvimos o nosso pastor falar na 7 gratidão. Esse ano começou o ano sobre gratidão. Será que nós temos sido gratos ao Senhor? Será que você tem sido grato ao seu Deus? Será que nós paramos e olhamos e sendo grato pela família que Deus tem nos dado? Eu não mereço. Aleluia. Aqueles animais não mereciam morrer, mas morria por, aleluia, para salvar, ou seja, para perdoar, para tampar o pecado daqueles que ali praticavam. A salvação no Novo Testamento, a salvação não é alcançada por homens, por metros humanos. A salvação não é alcançada porque eu mereço. Lembra do jovem querendo se aparecer, quem sabe? Por ser rico, ele chega até Jesus e disse: bom mestre, o que farei para herdar a salvação? Aí Jesus, olhando para ele, disse: honra pai, mãe, conhecesse os mandamentos, amará a Deus sobre todas as coisas, seu próximo como a si mesmo, honrará o teu pai e tua mãe. Disse: faço isso desde a minha mocidade. Ele enche o peito e diz: sou salvo. Sabe o que eu aprendo com essa lição desse jovem? Não é porque nós vimos a igreja que estamos salvos. Não é porque nós crescemos na igreja que somos salvos. Não é, aleluia, porque, aleluia, nós somos membros de uma entidade chamada igreja. Não é porque nós somos membros, aleluia, não. Para nós ser salvo é necessário de dentro do nosso coração haver uma mudança, uma renúncia. É necessário nascer de novo. Não é mérito meu. Eu posso fazer caridade, eu posso fazer, aleluia, posso ser bom em tudo, mas se, aleluia, não tiver o amor de Deus em minha vida, para com o meu próximo, aleluia, se eu não tiver o amor de Deus na minha vida, eu não verá o Senhor. Tem pessoas que pensam que porque ele dá uma cesta básica, tem pessoas que pensam porque ele ajuda alguém, ele está salvo. Não, se você não fazer uma confissão de fé diante de Deus, não é merecimento, é a graça de Deus que nos alcança. Porque a graça, aleluia, Timóteo 2 versículo 11 vai dizer: porque a graça salvadora de Deus há de manifestar a todos os homens. Porque a graça é pela graça, é pela graça. Ei, você não é merecedor de nada, mas a graça de Deus lhe alcançou. Então seja grato ao Senhor por isso. Seja grato ao Senhor pela sua vida. Seja grato ao Senhor pela sua família. Seja grato ao Senhor pelo que o Senhor fez na tua vida. O salmista disse: bendizo a minha alma ao Senhor, bendizo a minha alma ao Senhor. E ele repete: bendizo a minha alma ao Senhor. Ele está dizendo: ainda que a minha alma não quer, mas ela tem que bendizer o Senhor. Bendiz a minha alma ao Senhor, pois oferecida por Deus aos que crer pela graça. A salvação foi oferecida por Deus para aqueles que crê pela graça de Deus. Ela é oferecida. Ela é oferecida a você. Ela é oferecida a mim. Ela é oferecida para aqueles que estão se drogando lá fora. Ela é oferecida para a prostituta. Ela é oferecida para o mendigo. Ela é oferecida para o ladrão. Ela é oferecida para aquele que crê e aceitar. Porque a Bíblia diz que aquele que crê será salvo. Mas o que não crê já está condenado. É a palavra que diz. Eis que o Senhor, ele veio ao mundo, ele ofereceu, ele disse: ei, eu ofereço, mas é necessário você crer. O crer é obedecer a palavra de Deus. Porque a Bíblia vai dizer: aquele que diz que aleluia, que me ama, mas não me obedece, esse é mentiroso e não tem parte comigo. Ela é oferecida, a graça salvadora manifestada a todo homem, pois oferecida a Deus aos que crê pela graça. Está escrito lá em Efésios 2 versículo 8: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Porque a salvação pela graça, isso não vem de vós, isso não vem de mim, isso não vem de você, isso é dom de Deus. É Deus que nos concede a salvação. Aleluia. É dom de Deus e não vem das obras, para que ninguém,
para que ninguém se gloria. Sabe, tem pessoas que pensam, porque aleluia, não, ajudei fulano, estou salvo. Para que ninguém gloria, para que eu não venha me gloriar, porque o Senhor está dizendo: ei, você não é nada sem mim. Você não tem nada se não fosse a mim. Toda honra, toda glória e todo louvor é dele, é para ele, é por ele. E se ele tem te dado, é para glorificar e exaltar o nome dele. Aleluia. No Novo Testamento mostramos que essa dádiva não ocorre por intermédio da lei, nem por intermédio de esforço humano, mas unicamente, exclusivamente pela graça divina. Olha só, aleluia, eu vou repetir. No Novo Testamento mostramos que esta dádiva não ocorre por mérito da lei. Aleluia, não é por método de lei, nem por meio esforço, ou seja, por meio de esforço humano, unicamente, exclusivamente pela graça. Não tem outra, é a graça. É pela graça de Deus seremos salvos. Ou seja, eu não sou merecedor da salvação, você não é merecedor da salvação, ninguém merece a salvação, porque todos nós pecamos. Quem pode me dizer aqui que não tem pecado? Quem pode? Quem pode levantar a mão e dizer, bater no pé e dizer: eu não tenho pecado? Porque a Bíblia diz que aquele que dizer que não tem pecado, comete pecado, e este é mentiroso, já cometeu pecado. Todos nós somos pecadores, mas pela graça. Ei, então continua crente no Senhor Jesus, é a graça dele que te salva. Se alguém olhar para ti e dizer: ei, mas tu está cometendo isso, tu diz: é pela graça. Diz a história, aleluia, que Martinho Lutero, antes de morrer, estava, aleluia, numa cama, e veio alguém dizer para ele: olha, esse é teu pecado. Ele disse: sim. E quando foi falando, no final ele disse: escreve aí, está escrito: mas o sangue de Jesus Cristo me purifica de todos os meus pecados. É o sangue de Jesus purifica o meu, o seu, os nossos pecados, pelo sangue carmesim de Jesus Cristo. É pelo sangue de Jesus que nós somos salvos. Ele já entregou a sua vida por mim e por você. Ele já entregou a sua vida por nós. Podemos dizer: sou salvo em Cristo Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Louvado seja Deus. Gálatas 2, no versículo 16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Temos também crido que em Jesus Cristo para somos justificados pela fé em Cristo, não pela obra da lei, porque pela obra da lei nenhuma carne será justificada. Pela obra da lei, pela lei. Ei, se não fosse a misericórdia de Deus, pela baixo da lei, segundo a lei de Moisés, ou seja, a lei dada a Moisés, nós não teremos alcançado a salvação. Porque naquela época era olho por olho, dente por dente. Negão pecou, morria. Se você matou, você era morto. Mas Jesus veio pela graça. É por isso que hoje, irmão Carleandro, muitas pessoas continuam no pecado dentro da igreja. É porque é pela graça. É pela graça, mas naquele dia, quando a graça for tirada juntamente com a tua igreja, quando o Espírito Santo for tirado e tudo vai estar nu, potente diante de Deus, naquele dia vamos prestar conta. Aleluia, a palavra do Senhor diz que tudo posso, mas nem tudo me convém. Aleluia, a palavra do Senhor diz: fazer tudo aquilo que está ao seu coração, ao teu desejo, porém não esquecei que tudo isso prestará conta diante de Deus. Pastor, eu posso pecar? Posso. Eu posso fazer isso? Posso. Só não posso ir para o céu, porque lá só vai entrar pessoas lavadas e remidas no sangue de Jesus.
Lá só vai entrar pessoas a qual, aleluia, fizeram a confissão de fé. Lá só vai entrar, aleluia, aqueles que realmente entregou a sua vida a Jesus. Tem um hino que diz que lá não entra pecado. Aleluia, lá só vai entrar lavado e remido no sangue de Jesus. Aleluia, é pela fé. Acaba os homens confiar em Cristo e confiar que sejam redimidos, justificados por meio da sua crucificação, bem como permite que seja santificado até o fim, tendo até esperança por meio da sua ressurreição. É pela fé, e a fé ela tem que ir até o fim. Aquele que vencer, dar-te-ei a coroa da vida. Não é aquele que começou e desistiu. Não é aquele apenas que foi até o meio, não, é aquele que foi até o fim. Ah, pastor, a luta está grande, continua. Ah, pastor, a tentação está grande, continua. É pela fé, é pela fé, é pela fé, é pela fé que alcançamos a salvação, aleluia. Não é fácil, mas é pela fé. Permanece, aleluia, firme, tendo até esperança por meio da sua ressurreição. Tenha a esperança que o Senhor há de entrar com solução na tua vida, com salvação no seu lar, na sua casa. É pela fé. Romanos 4, versículo 5. Mas aqueles que não praticam, mas crê naqueles que justificam o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Mas aquele que não praticam, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada com justiça. Ainda que o pecador não merece, por intermédio o Filho de Deus, o Pai justifica, perdoa e reconcilia consigo mesmo. Eu não sou merecedor, ainda que aquele pecador lá fora, é através do Filho, através de Jesus Cristo. Aleluia. Jesus Cristo, Ele justifica-nos perante Deus. Ele nos justifica perante o Senhor. Ele perdoa o meu e o seu, nossos pecados. Ele nos reconcilia. A reconciliação é com Deus, é através de Jesus Cristo. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Aleluia. Ninguém, não há outro caminho. Diz por aí, tem dois caminhos, tem um jeitinho, não. Dá um jeitinho brasileiro, lá não tem jeito, é só um caminho. E a porta é estreita. Tem crente que quer dar jeitinho por tudo. O bichinho para querer dar jeitinho é crente. Nós vamos dar um jeitinho aqui. A palavra do Senhor disse que para Deus é sim, sim, não, não. Passar disso é procedência maligna. Ou você é crente, ou você não é. Há dois caminhos. Sabe interessante, queridos? Já estou encerrando, nós temos que cear. Sabe o que é interessante? Porque a Bíblia diz que a única pessoa que pode condenar ou salvar, aleluia, além de Jesus Cristo, é só nós mesmos. Mas Jesus Cristo, Ele mesmo disse que Ele não faz isso, porque Ele disse que o Filho do Homem não veio para condenar, mas para salvar. Mas quem pode condenar é só nós mesmos. Como assim, pastor? Só nós mesmos podemos nos tirar da presença de Deus. Lá em Deuteronômio versículo 28 vai dizer isso que eu coloquei sobre vós: a bênção e a maldição, a escolha é minha, a sua. Muitas das vezes erramos por atitude e escolha nossa, e nós queremos procurar alguém para justificar o nosso erro, sendo que a única pessoa que justifica-nos é Deus, é Jesus através do Pai. O único caminho é Jesus, e ainda há tempo de nós colocar a nossa vida no altar. Ainda é tempo de nós buscar a presença de Deus. Ainda é tempo de dizer, a Bíblia diz que aquele que me busca achará, aquele que me invoca, eu responder-te-ei. Busca o Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Nós adotando em sua família, Gálatas 4, versículo 5, para remir os que estavam debaixo da lei, em fim de recebemos a doação de filho. Aí como o pastor estava pregando essa semana lá no Doutrina, tem pessoas, aliás, Gilearte pregando e falou
Tem pessoas que dizem, todo mundo, ele diz, sou filho de Deus. Pergunta a alguém que está lá no bar se drogando, pergunta, ele fala, eu sou filho de Deus. Mas a Bíblia diz que, aleluia, que todos nós, todos somos criatura de Deus. E a partir do momento que eu e você levantamos a nossa mão, confessamos Jesus como nosso único Salvador, a Bíblia diz que nós passamos a ser filho de Deus através de Jesus Cristo. Através da doação, olha só, através da adoção ao Filho, recebemos a adoção de filho, passamos a ser filho de Deus. Selam com o Espírito Santo da promessa, em Efésios 1, versículo 13, em que também vós seja, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nela também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, você tem o selo do Espírito Santo, aleluia. A partir do momento que aceitamos Jesus, caleando, para ir ao céu, aceitamos Jesus, nós recebemos o selo da promessa, nós teremos certeza que somos salvos, aleluia, em Cristo Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Assim o Espírito Santo capacita o crente viver em santidade, modificando a força do pecado, semelhando com Cristo, em fim de que o nascido de novo esperam em confiança para a salvação, pela gloriosa salvação em Cristo Jesus. Ou seja, aleluia, nós através do Espírito Santo recebemos, aleluia, a força para nos santificar a cada dia. Mas o que é a santificação? A santificação é a separação do mundo. É o Espírito Santo, porque de nós mesmos nós não conseguiria. E eu acredito que de nós mesmos, pastor, eu não estaria aqui. De vocês mesmos, pela carne, do homem natural, ninguém estaria aqui. Mas é a força do Espírito Santo que nos torna a nos separar do pecado e aproximar-se de Deus. Porque disse em Hebreus: buscai a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. É sério isso, é sério. É culto de Santa Ceia, já estou encerrando, mas eu preciso falar. Porque igreja, quantos crentes hoje é crente? Essa mensagem é para crente, pastor André. Quanto crente hoje está na igreja, mas não fala com teu irmão? É dizimista fiel, mas não fala com teu irmão. E sabe o que a Bíblia diz, pastor André? Quando vocês for ofertar ou dizimar e lembrar, olha só, que tem algo contra o teu irmão, deixa no pé do altar, reconcilia com o teu irmão e depois volta e oferta ao Senhor. É por isso que nós muitas vezes não somos prósperos. É por isso que muitas das vezes as coisas estão amarradas, porque nós, aleluia, amamos a Deus, mas não amamos o nosso próximo. E precisamos aprender algo. Precisamos aprender que nós somos cristãos, devemos amar primeiramente aos nossos irmãos, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mas eu vi uma frase que disse assim: nós só aprendemos a amar alguém quando nós aprendemos a amar nós mesmos. Se você não se amar, como você pode amar outra pessoa? Se você não se valorizar, como você pode valorizar outra pessoa? É culto em Santa Ceia. E a Bíblia diz que aquele que toma a ceia indignamente toma para a sua própria condenação. Então, se você tiver algo contra o teu irmão, ainda é tempo de você pedir perdão. Ainda é tempo de você se reconciliar. Jesus está voltando. Naquele dia não vai ter dois céus separados, não vai ter um lugar separado. Não, mas eu não gosto de fulano, eu vou sentar longe dele. Não, só vai entrar aquele que for seguir a paz com toda e a santificação, sem a qual ninguém, não tem exceção. Pode ser pastor, pode ser presidente, pode ser o que for, mas se não tiver a paz com todo e a santificação, não verá o Senhor. É a Bíblia que diz, é a Escritura que diz. Para terminar, Efésios 2, versículo 21.
transformar o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz e poder, justiça também em si todas as coisas. Aleluia, naquele dia teremos um corpo glorificado. Aquele dia a Bíblia diz que aqueles que morreram ressuscitarão e terão um corpo incorruptível. Aqueles que estavam na presença do Senhor, eles encontrarão com o Senhor para a vida eterna. Aqueles que, aleluia, permaneceram vivos, mas permaneceram fiel ao Senhor. Aqueles que estavam na igreja, mas era crente de verdade. Aqueles que estavam na igreja, mas servia ao Senhor de verdade, a receber um corpo incorruptível, aleluia, para encontrar com o Senhor, irá ouvir: entra bendito do meu Pai, entra bendito do meu Pai, para a cidade santa, que estás preparada desde a fundação do mundo. Mas infelizmente, igreja do Senhor, para aqueles que não deram ouvido à palavra de Deus, para aqueles, aleluia, que ouviram, mas não deram crédito à palavra do Senhor, para aqueles que se afastaram da casa do Senhor, para aqueles que pisaram na palavra de Deus, irá ouvir: afastai de mim, malditos, porque eu vos não conheço. Ah, querido, será duro naquele dia. Amor diz: quem deseja o dia do Senhor? Quem pode desejar esse dia? Será dia de alegria para muitos, mas dia de tristeza, choro, redor de dentes para outros. A Bíblia diz: será dois num campo, será levado um e deixado o outro. Estará dois numa cama, será levado um e deixado o outro. Estará dois no telhado, será um levado e deixado o outro. Mas por quê? Porque muitos estão ouvindo, mas não estão dando crédito à palavra de Deus. Muitos estão achando que é brincadeira, que Jesus não vai voltar. Muitos estão levando a sua vida como deixo a vida me levar, como diz por aí, né? Não. Ei, o Senhor, Ele pode voltar a qualquer momento, a qualquer minuto. Jesus pode voltar individualmente. O Jesus pode voltar para a igreja. Nós não sabemos o dia da manhã. Por qualquer coisa nós se afastamos do Senhor. Quantas pessoas mocaleando por qualquer coisa, não quer mais falar com o Pai, não quer ir à igreja. Não vou na igreja hoje não. É culto de tanta ceia. Quantas pessoas estão em casa, não estão dando importância àquilo que é sagrado. Jesus está voltando, igreja. Jesus está voltando, e porventura quando Ele voltar, achará fé na terra? Será que quando Ele voltar, nós iremos permanecer e encontrar com o Senhor? Ei, Amós disse: prepara-te, Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. E eu digo como mensageiro desta noite: prepara-te, igreja. Vamos nos preparar. Esta mensagem, antes de ir para aí, ela bate aqui primeiro. Vamos nos preparar para encontrar com o Senhor nosso Deus. Não é tempo mais de brincar de ser crente. Não é tempo mais de brincar. Jesus está voltando. Tudo está se cumprindo. A palavra está se cumprindo. A palavra está se cumprindo. A palavra está se cumprindo. Vamos nos consertar diante de Deus. Fica de pé. Aleluia, aleluia. Aleluia, Jesus. Irmão, te louvo.